Vamos orar pela pastora nessa noite. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida da tua serva, que será ponte, canal, cano, Senhor, largo nessa noite, para que jorre a tua água que vem direto do céu. Que ela seja boca tua aqui neste lugar e possamos sair daqui cheios da tua glória. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos por tudo. Amém. Não sou eu que vou cantar, viu, gente? Não sou eu, não vou me arriscar. Vamos só louvar mais um pouquinho. Passou o susto. Tenho agora, eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não tenho agora, eu tenho você. Só tenho você. E eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei. Senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Só faltava eu perceber. Aleluia! Aleluia! Nós temos Ele, e Ele está aqui conosco. Ele nos fez filho. Você que é filho de Deus, dá um glória a Deus aí. Pode se assentar. Pergunta aí pro teu irmão, como é que tá a tua vida? Responderam? Querem manter segredo, né? O tema de hoje, o tema desta noite, é uma vida bem vivida. E aí, eu queria perguntar a vocês, o que é ter uma vida bem vivida? O que é ter uma vida bem vivida?
E aí, enquanto eu estava preparando a ministração, eu perguntei a algumas pessoas, o que é ter uma vida bem vivida? E aí, quando a gente faz essa pergunta, muitos de nós vamos pensar que é ter sonhos realizados, ter projetos executados, ter metas batidas, ter objetivos conquistados, sim ou não? Ter desejos atendidos. Quer um exemplo de uma vida bem vivida? O meu sonho é ter uma família. E eu constituí uma família. O meu sonho é viajar. E eu viajei para vários países, vários estados. Para muitos, essa é a ideia de uma vida bem vivida. É aproveitar a vida da melhor forma. E para muitos a melhor forma é essa. É viajando, é conquistando coisas, é adquirindo bens, é usufruindo do seu tempo com coisas que a pessoa gosta. Para muitos, semana passada foi carnaval. Para muitos, a forma de viver a vida bem vivida foi estar nos 4 dias na festa da carne. E para eles, muitos não. Eu aproveitei meu carnaval. Foi uma vida bem vivida. Sim ou não? Será que nós, cristãos, temos aproveitado a nossa vida da melhor forma? É importante falarmos sobre isso. Muitas vezes nós passamos anos de evangelho, anos na igreja, anos de PGs, anos de célula, anos de círculo de oração, anos de escola dominical. Muitas vezes nós passamos anos e anos na igreja, anos e anos lendo a palavra do Senhor, buscando. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender o que é ter uma vida plena, o que é ter uma vida bem vivida. Nós não conseguimos entender o que Deus preparou para nós vivermos bem. Muitas vezes a gente não consegue perceber isso. E aí, pensando sobre esse assunto de uma vida bem vivida, me veio à memória Paulo, ou Saulo, como queiram chamar. E quem foi Paulo? Quem foi Saulo? Foi aquele que disse: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse foi Paulo. Mas quem foi Paulo antes? Quem foi Paulo antes de ter um encontro com Jesus? Quem era ele? E aí Filipenses 3, ele mesmo falando sobre ele. Diz assim: olha, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Mas aí, ele diz, quem era ele? Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Em outros textos da palavra vai dizer que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. E quem era Gamaliel? Um mestre, muito sábio. E aí eu comecei a pensar, Saulo, ou Paulo, talvez ele estivesse se sentindo realizado. Talvez ele estivesse se sentindo realizado. Eu estudei aos pés de Gamaliel, eu sou zeloso na lei, eu estou tentando cumprir, fazer da melhor forma possível, eu estou tentando dar o meu melhor, fazer o correto. Eu tenho que perseguir os cristãos porque, segundo o que eu creio, isso aqui está errado. E ali talvez ele se sentisse realizado. Não, eu estou vivendo uma vida bem vivida. Eu estou vivendo da forma correta. Em Atos, diz que quando Estevão ele é apedrejado, eles depositam as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo, que é esse mesmo que nós estamos falando. Ou seja, ele ainda era jovem, mas ele já estava
seguindo um caminho, tentando viver uma vida de uma forma plena, conforme aquilo que ele achava, conforme aquilo que ele acreditava. Mas aí, ele perseguiu os cristãos. E eu acredito que Saulo disse assim, ó, eu persegui os cristãos aqui, eu agora vou perseguir os cristãos lá. Mas aí no caminho de Damasco, o que é que acontece? Em determinado momento da vida de Saulo, ele encontra Jesus. E aquela luz no caminho de Damasco deixa Paulo cego. As convicções que ele tinha, os planos, os projetos, os desejos, nada daquilo adiantava mais. Ele estava cego. Mas aí, ele começa a perceber que tinha algo muito melhor e muito maior para ele do que aquela vida que ele vivia. Ele começa a ter verdadeiramente um encontro com o Senhor e perceber que existia algo maior e algo melhor. O nome de Saulo, ele não foi mudado para Paulo, como muitos acreditam. Não, o nome dele não foi mudado, mas a vida dele foi mudada. E é isso que importa. E é isso que eu tenho para te falar nessa noite. A tua vida, ela pode ser mudada quando verdadeiramente você se encontra com o Senhor. A tua vida, ela pode ser mudada. E um detalhe, não é mudada para pior, é mudada para melhor. Porque com Ele, nós vivemos o melhor. Com Ele, nós vivemos o melhor nesta terra. E é exatamente isso que acontece com Paulo. Ele começa a perceber que Jesus tinha um plano muito melhor para ele. E da mesma forma que Jesus tinha um plano melhor para Paulo, Jesus, ele tem um plano melhor para a minha e para a tua vida. Qual é a vida que você está vivendo? E aí eu não quero que você me responda. Eu quero que você pare e reflita. Qual é a vida que eu tenho vivido? Talvez você que ainda não teve um encontro com Jesus, que não colocou a sua vida nas mãos dele. Qual é a vida que você tem vivido? Não sei. Mas eu sei que Jesus tem algo melhor para você. Que não é para isso, não foi para isso que Jesus te chamou apenas. Ele tem algo melhor, ele tem algo grande, ele tem algo maior. Ele tem algo que nós não conseguimos mensurar. Jesus, ele quer ter um verdadeiro encontro contigo. E aí agora eu vou perguntar para os crentes, para os cristãos, para os participantes da CT Church. Qual vida você tem vivido? E agora eu não estou falando com quem ainda não entregou a vida a Jesus. Eu estou falando com você, que já entregou a vida ao Senhor. Qual vida você tem vivido? Será que você tem vivido uma vida bem vivida? Tua vida, como é que tá? Tá boa? Tá bem? Tá tudo muito bem? E aí eu não estou falando de não ter problemas. Não, não é sobre isso. Porque nós vamos ter problemas sim, a Bíblia nos afirmou isso. E a gente tem que se alegrar em meio às tribulações, em meio ao sofrimento, sim. Não estou falando de não ter problemas. Teremos tribulações, teremos problemas. Tem uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que eu amo, que é: nós não somos poupados nas provações. Das provações, nós somos poupados nas provações. Ou seja, a gente vai passar, é certo. Mas o importante é quem está do nosso lado e quem está conosco, nos livrando, nos protegendo, nos conduzindo, nos direcionando. Nós estamos nele. E aí, Paulo, após o encontro com Jesus, ele passa anos se preparando para, enfim, cumprir a sua missão. Se antes ele era um perseguidor de cristãos, ele agora passa a ser um missionário. Ele agora passa a levar o evangelho. Porque não era aquela vida que Deus tinha para ele. Não era. E ele começa a levar o evangelho. E ele sai levando o evangelho,
sai por aí abrindo PG. Amém? Ele sai por aí abrindo PG. E ele vai levando o evangelho, só que de forma estratégica. Paulo, ele não... vou chegar aqui, vou abrir um PG aqui. Não, era de forma estratégica. E ele vai fundando igreja, fundando congregação, até que ele chega em Éfeso. E quando ele chega em Éfeso, lá, ele funda mais um PG. PG da Christian Tema Church. Só que Éfeso era uma cidade grande. Uma cidade muito importante daquela época. Era uma cidade extremamente rica. Só que também era uma cidade idólatra. Lá em Éfeso, tinha o templo da deusa Diana. E o povo, ele era idólatra. E os artesãos comercializavam imagens, enfim, todos os acessórios ali daquela deusa. Mas Paulo chegou lá e o evangelho foi pregado naquele local. Além disso, era uma cidade grande. Vamos tentar imaginar. Vamos lá, São Paulo. Imagina aí, São Paulo. É uma cidade que tem gente de todo canto. O povo do Nordeste, o povo do Sul, o povo de todo canto vai para lá. Então, são várias pessoas com várias culturas diferentes. Éfeso tinha gente de todo mundo. De todo mundo. Então, ia para Éfeso. E Paulo, estrategicamente, começa a pregar o evangelho lá. Uma congregação é instalada lá. Para quê? Por um propósito. Para que o evangelho fosse propagado. E foi assim que aconteceu. Pelo fato de ter gente do mundo todo, com culturas diferentes. Aquela congregação ali começa a crescer. Não era porque o povo era diferente que ele poderia dizer assim, não, tem muito gentil aqui, eu não vou pregar o evangelho aqui não. Não era porque o povo era diferente que o evangelho não seria pregado. Nós temos que pregar o evangelho para pessoas diferentes também. Até porque ninguém é igual a nós. Nós precisamos pregar o evangelho para os diferentes. E aí, foi a estratégia que Deus deu a Paulo, para que ele levasse a palavra, para que o evangelho fosse pregado, para que aquela congregação ali crescesse. Eram pessoas diferentes, mas cada um, com sua diferença, estavam ali, unidos por um propósito. Adorar o Senhor, levar o evangelho, viver em unidade. A carta de Efésios fala muito sobre isso, sobre viver em unidade. Abre a tua Bíblia em Efésios, capítulo 1, e pode deixar aberto aí. A gente só vai ler aqui esse texto, o texto de Efésios. Pode botar aqui na tela para acompanhar. Efésios 1:1. Amém? Vamos lá. Diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos. Tem santo aqui? Tem santo aqui? Está muito fraco. Tem santo aqui? Santo, irmãos, é separado. Você foi separado. Não quer dizer que você não peca, que você é perfeito, não. Você foi separado. Na minha versão tem aos santos, aos fiéis. Eu creio que tem fiel aqui também. Que estão em Cristo. Em quem você está? Você está em Cristo? Amém? Em Cristo. E que estão em
Éfeso. Em textos mais antigos, originais, não se encontra essa questão aqui em Éfeso. Não tem. Mas aí eu vou refazer. Depois vão pegar o corte e dizer que é heresia, mas vamos lá. Aos santos, aos fiéis que estão em Cristo, que estão em Paulista. Aos santos, aos fiéis que estão em Cristo, que estão na CT Church. Diga, a palavra está falando comigo. Você acredita que aqui está tudo o que nós precisamos? Você acredita que essa palavra serve para nos instruir, para nos corrigir, para nos exortar? Você acredita? Então recebe. A palavra está falando contigo. Eles estavam em Éfeso. Nós estamos em Paulista. A palavra é para mim e é para você. A palavra é o nosso manual. E como aquela congregação de Éfeso, com pessoas tão diferentes, com culturas tão diferentes, vindas de toda a parte do mundo, assim somos nós. Quando a gente para e olha aqui para a igreja, de poucas pessoas, porque eu não conheço todo mundo, mas de poucas pessoas que eu conheço, eu sei que Aquiles e Tássia vieram de um canto, Débora e Lamartine vieram de outro, Pastora Marta veio de outro, Simone veio de outro, Jéssica veio de outro. Cada um diferente um do outro, mas com o mesmo propósito. Como aquela congregação em Éfeso, eles estavam batalhando para viver a unidade da fé cristã. E assim somos nós. Nós precisamos a cada dia, mesmo sendo tão diferentes, com culturas diferentes, com pensamentos talvez um pouco diferentes, nós precisamos entender que precisamos viver em unidade, na unidade do Evangelho. E aí, foi Deus que decidiu juntar aquele povo. Foi Deus que decidiu te juntar com esse irmão que está do teu lado. Não reclama não, agradece. Eu sei que às vezes tem um irmãozinho que é chato, viu? Eu sou, mas tudo bem. Agradece. É por um propósito maior. E aí, a continuação diz que Paulo ele se alegra com as notícias que ele recebe sobre o povo. Aquele povo tão estranho, tão diferente, está tudo junto ali. No versículo 15, vai dizer: por esta razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, mesmo vivendo em meio a um povo idólatra, eles tinham a fé no Deus Todo-Poderoso. A fé deles não estava ali sendo abalada. Eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Mesmo sendo tão diferentes, eles amavam uns aos outros. E Paulo continua: eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu vou te pedir, preste atenção nessa parte. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê? Para quê? Os olhos do coração daquele povo precisavam ser iluminados. E aqui Paulo já responde: a fim de que vocês conheçam. E eu vou perguntar: vocês conheçam o quê? O que é que eu tenho que conhecer? E são esses 3 pontos que a gente vai focar nessa noite. 3 pontos. A fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou.
as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E a incomparável grandeza, aleluia, do seu poder para conosco, os que cremos. Ei, é para quem crê. Você crê? Eu vou ficar na primeira parte. A primeira parte é, olha, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou. Eu vou tentar falar com minhas palavras, ó. A fim de que vocês conheçam quem são vocês e por que Ele chamou vocês. A fim de que vocês conheçam quem vocês são e qual o propósito dEle para a tua vida. Paulo orava para que eles conhecessem. Eles tinham fé, eles tinham amor, mas eles precisavam se aprofundar cada vez mais no conhecimento do Senhor, nas revelações que Deus tinha para dar a eles. E aí a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou. A fim de que vocês conheçam quem verdadeiramente são vocês e qual o propósito de Deus para a tua vida. Quando nos perguntam quem somos nós, como é que nós respondemos? Vou pegar a Tássia de exemplo. Tássia, quem é você? Amém. Serva de Deus, só tem crente aqui, viu? Simone, quem é você? Serva de Deus. Só tem crente, glória a Deus. Mas sabe o que acontece? Quando perguntam quem é a gente, muitas vezes a gente responde com o que a gente faz, né? E não com o que a gente é. Aí chegava a pastora Débora e dizer: pastora Débora, quem é você? Me fala sobre você. Ah, ela vai dizer: eu sou fisioterapeuta, eu tenho um estúdio de pilates. Muitas vezes a gente costuma responder, ao invés de responder quem somos, nós respondemos o que fazemos. Mas Paulo, ele ora para que a gente entenda e comece a responder de forma correta quem nós somos. Quem somos nós? Você não é o que você faz. Você não é o que você faz. E semana passada, a gente estava numa conversa, a gente saiu daqui da igreja e acabou ficando até tarde. E numa conversa, a irmã falou assim, ela está aqui hoje, eu não vou dizer o nome dela não. Ela disse assim, eu estou no meu trabalho disfarçada. Ela disse, eu estou disfarçada. Porque eu sei que eu nasci para levar a palavra do Senhor. Eu tenho que levar a palavra do Senhor. Eu estou lá trabalhando dessa forma, mas a minha missão realmente não é essa. É levar a palavra do Senhor. E ela tem o conhecimento de quem ela é. Efésios 1, 4 e 5 vai dizer, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E aqui eu consigo enxergar que nós somos filhos, nós somos escolhidos, nós somos santos, para andarmos na presença dEle, conforme a vontade dEle. Tem tanta coisa para a gente dizer, quem somos nós. Eu vou me resumir a 2 coisas. 3. Ele te chamou para ser salvo. Ele te chamou para ser filho. E Ele te chamou porque Ele te escolheu desde a fundação do mundo. Ele te escolheu. E aí eu me lembro de quando eu era criança. Sabe o que acontecia? Eu nunca fui boa em jogar queimado. Nunca fui boa. Na realidade, em muitos jogos eu não era boa. Mas as crianças da rua da minha avó, que era onde eu ficava mais, eram mais velhas. Tinha algumas da minha idade, mas a maioria eram mais velhas. Então, quando era na hora de jogar queimado, eles faziam, vamos pegar os mais fortes. Aí pegava os 2 mais fortes e tira time. Quem aqui já foi café com leite?
muitas vezes a gente é café com leite, né? Então, chamavam um, chamavam outro, eu tiro fulano, eu tiro ciclano, e eu ia ficando pro final. Eu sempre era a última, minha gente. Ninguém queria para jogar queimado, porque eu não conseguia agarrar a bola, eu não conseguia jogar. Eu sempre ficava pro final. Eu nunca era a escolhida no queimado. Mas aqui, ó, todos nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo nele. Talvez como eu, na época do queimado, você se sinta excluído, rejeitado, escanteado. Ei, fica assim não. Ele te escolheu. Ele te escolheu. O que importa? O que importa? Ele, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O mundo diz assim, ó. Viva a tua vida. Faça o que você quiser. Você é livre. Comece a viver aquilo que você quer viver. Comece a usufruir da sua vida da forma que você acha, que você deve, que você quer. Mas eu vou te dizer nessa noite, não. Não viva a sua vida do jeito que você quer. Comece a viver a sua vida do jeito que Deus preparou para você. Você não vai se arrepender. Ele te escolheu. Ele sabe como é que ele, o que é que ele tem para você. Seja o que Deus te chamou para ser. O Deus que te chama, Ele se responsabiliza por você. Ele é Pai. Nós precisamos verdadeiramente descobrir quem somos e qual o nosso propósito. Somos filhos amados de um Pai que nos escolheu. Diz aí para o teu irmão do lado, você é filho. Diz com autoridade, irmão, você é filho. Você foi escolhido. Agora pergunta para ele, qual é o teu propósito? Eita, perguntinha difícil. Muitas vezes nós não vamos saber. Muitas vezes nós não vamos saber. E tudo bem. Mas aí você pode buscar. Paulo deixa um exemplo claro. Como é que a gente busca o propósito? Orando. Orando e buscando. Que Deus vai revelar. Deus não vai revelar o teu propósito, não. Deus vai revelar qual é o propósito dele na tua vida. Não é o teu, não. É dele. O propósito é dele. Amém? Então não esqueça isso. Você é filho. Você é escolhido. Tem uma frase que a gente sempre fala, eu sempre escuto, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E é bem isso. Você é filho. Mas aí na continuação do texto vai dizer, olha, a fim de que vocês conheçam o quê? As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A fim de que vocês conheçam o que é que vocês têm. O que é que vocês têm? Para recebermos uma herança, é necessário que alguém morra, sim ou não? Em alguns casos tem herança que a pessoa não morre, mas na maioria das vezes sim. Só que Jesus, ele já morreu. E ele já nos deu uma herança. Quando eu me torno filho de Deus em Cristo, eu tenho uma herança dada por ele. E o que é que eu tenho feito com essa herança? Será que eu tomei posse? Será? Imagina, você recebe uma ligação. Olha, fulano de tal. Tem um tio teu, um tio assim, tataratio, que morreu. E ele era muito rico, milionário, trilionário, eu não sei. E tem uma herança aqui para você. Você tem 24 horas para vir buscar. Se você não vier buscar, você perde. Você vai fazer o quê? Vai buscar, né? Ou não? Se você não for buscar, me avise que eu vou no seu lugar.
a gente vai dar um jeito, a gente vai atrás dessa herança. Só que Deus já deixou a herança para a gente, que é muito maior do que trilhões, milhões, enfim. A gente tem que tomar posse disso. Nós temos a herança da salvação, a vida eterna, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Quando Deus chega para Abraão, Ele diz a Abraão: olha, Abraão, as famílias serão benditas em ti. Todas as famílias serão benditas. Já pegasse essa palavra? Todas as famílias serão benditas em ti, serão abençoadas. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. No texto de Efésios fala sobre isso. Efésios 1:3. Deus fala para Abraão: já te abençoei, você será abençoado, sua descendência será abençoada. Mas sabe o que é que Deus fala para Abraão também? Sê tu uma bênção. Porque a gente só quer receber. A gente só quer receber bênção, dar a gente não quer. Mas Deus fala para Abraão: sê tu uma bênção. Nós fomos abençoados porque nós estamos nele. E quando você recebe uma bênção, é para abençoar. E aí eu vou dizer a você, nós temos a bênção da salvação sobre as nossas vidas. Quantas pessoas ao nosso redor precisam ouvir de Jesus e nós estamos ficando calados? Quantas pessoas, eu vou dizer, dentro da nossa casa, não conseguem enxergar em nós a bênção dele sobre as nossas vidas? Nós precisamos ter consciência disso. Quando nós entendemos quem somos e o que temos, nós precisamos transbordar as bênçãos do Senhor. É transbordar. Eu não estou vendo nenhum poço aqui, nenhuma cisterna. Eu estou vendo fontes que vão transbordar das bênçãos do Senhor sobre a vida de outros. Fontes que vão jorrar. O que você tem não é só para você, é para compartilhar. O que você tem é para levar para os outros. Precisamos ser fonte de bênçãos na vida de outras pessoas. Se nós estamos nele e sabemos que alguém ainda não conhece, nós precisamos levar a água viva. Nós precisamos levar o rio de vida que flui em nós, para que flua neles. Nós precisamos ser fonte de Deus nessa terra. E o terceiro e último ponto. E eu vou repetir a frase. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. A terceira parte é: a fim de que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco. E olha como é lindo, a incomparável. É grande, não se compara. A grandeza do seu poder para conosco. Só que aí depois tem uma partezinha que é fundamental. Para conosco, os que creem. Você crê? Você crê? É para quem crê, irmãos. A palavra nos diz que se crermos, veremos a glória de Deus. Nós precisamos crer. Esse poder, ele opera na minha vida e opera na tua vida. Esse poder é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder é o poder que causa transformação em nós, porque pela nossa própria força, nós não somos capazes de nos transformarmos. Não. A transformação só acontece quando nós permitimos que esse poder haja em nós. Aleluia. Como esse poder tem feito a transformação na tua vida? Mudança, transformação de caráter. Esse poder faz. A palavra vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou então, eu posso suportar todas as coisas nele que me fortalece. O poder dele
foi derramado sobre nós. O poder dele foi derramado para ser usado também através de nós. Como vasos de barro, ele nos usa. Temos valor nenhum, mas o valor está nele. O poder vem dele, para a honra e glória dele. Esse poder que restaura casamentos, esse poder que tira os teus filhos das drogas, esse poder que ressuscita mortos, esse poder que cura doenças talvez incuráveis, esse poder que faz estéril ter filhos, este poder está aqui nesta noite. E o que é que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer com isso? O poder que coloca todas as coisas debaixo dos pés de Jesus atua na vida daqueles que creem. Comece a crer. Se você não crê, comece a crer a partir de hoje. Se você duvida, se você questiona, pare, comece a crer. Creia. Deus preparou a tua vida para ser bem vivida. E como eu falei, bem vivida não é a falta de problema, não. Não é isso, não. Problema tem. E muito, viu? Adversidades vêm. Mas eu quero te dizer que não importa as circunstâncias ao teu redor, se o poder dele está sobre a tua vida. Não importa as circunstâncias que vão se levantar, a tua vida deve ser para a glória dele. Aleluia. Sabe qual é a importância de conhecer quem somos, o que temos e o que podemos? Não é para que meu ego fique inflado, não, viu? Não é para dizer assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu tenho. Não, não é por isso, não. Não. Deus. Muitas vezes a gente quer dizer quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos, só para nos orgulharmos. Mas nada é sobre mim, tudo é sobre Ele. É para o crescimento do reino. Quando eu entendo o que eu sou, o que eu tenho e o que eu posso, e aplico isso no propósito dele para a minha vida, é visando o crescimento do reino. Efésios 1, 6, 12 e 14. Não precisa abrir, depois você lê. No final desses versículos vai dizer, sabe para que tudo isso? Para o louvor da sua glória. Nós precisamos ter uma vida bem vivida para quê? Para o louvor da sua glória. Eu preciso saber quem eu sou, por quê? Para o louvor da sua glória. Eu preciso saber o que eu tenho e o que eu posso, para o louvor da sua glória. E quando eu entendo isso, eu não posso viver de qualquer maneira. Não. O capítulo 4 vai dizer que Deus ele levantou alguns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas. E aí eu vou dizer na minha versão. Ele levantou alguns para estar na CT História, ele levantou para alguns para estar na cantina, Val na cantina. Ele levantou alguém para estar no acolher. Ele levantou alguém para estar na mídia. Ele levantou cada um com o seu propósito, cada um com a sua missão, visando o crescimento do reino. Eu creio que o poder que opera neste lugar, que o poder que opera nas nossas vidas, dará o crescimento a esta igreja. Eu creio. Como dizem algumas pessoas, eu creio até os ossos, mas nós precisamos nos posicionar em unidade. Nós precisamos nos posicionar em fé. Nós precisamos nos posicionar em amor e entender que não existem inúteis no reino de Deus. Se posicione sabendo quem é você, o que você tem, porque Ele já te deu, e o que você pode. Jesus morreu e nos ressuscitou, e ressuscitou para nos dar uma identidade de filho, para nos dar propósito, para nos dar um chamado. Aleluia. Para nos dar uma herança, para nos abençoar e para nos selar com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Não tem nada melhor do que o Espírito Santo habitando dentro de nós. Chega de dar desculpas. Chega de dar desculpas.
Comece a viver verdadeiramente aquilo que Deus quer para você. Aquilo que Deus planejou para a tua vida. E talvez você possa dizer, pastora, mas eu tenho um passado. Teu passado passou. Teu passado passou. Assim como Paulo também tinha um passado. Mas Deus começou a usar ele para a honra e glória do nome dele. Assim como eu tenho um passado, assim como cada um aqui tem um passado. Passou, não importa. Sabe o que é que importa? Você quer ter uma vida bem vivida? Comece hoje. Comece a viver o hoje, o amanhã e o depois, para a honra e glória dele. Comece a ter uma vida bem vivida.